Bom dia. O Eric Hobsbawm, ele argumenta que o século XX é o século da catástrofe. Porque houve duas grandes guerras, havia uma percepção de uma possível guerra atômica, a todo o conflito de uma corrida armamentista. A ideia prevalente era aquela de que nós nos destruiríamos todos. Mas se é possível pensar um pouco a partir desse conceito, talvez se possa dizer que essa era da catástrofe ela ainda não terminou. Talvez ela não termine, nós não sabemos, ou não termine para alguns de nós, porque morreremos antes. Essa terceira guerra, que era atômica, ela continua aí. É uma terceira guerra também no nível do ínfimo, do infinitesimal. Não mais o átomo, mas sim o RNA de um vírus. E aí é importante a gente pensar que a globalização, que é o fruto do destensionamento da relação entre o mundo capitalista e o mundo comunista, essa globalização nessa pandemia ela cria um outro problema, que é aquele de um choque essencial entre a nacionalidade e a regionalidade, opostos a uma noção de um mundo sem fronteiras. Quer dizer, desculpe, a coletividade globalizada, ela precisa ceder espaço para uma individualidade isolada, porque é isolando que nós podemos proteger a humanidade. É para que a gente não se torne a vítima e nós não nos tornemos os assassinos. Eu vi um testemunho de um entregador de pacotes, e ele dizendo que alguém num prédio de classe alta disse a ele: que bom que você está vindo me trazer um pacote. E numa outra experiência, e aí é o contraste entre esse trabalhador, né, que faz a entrega, esse que tá na trincheira primeira, né, desse contato entre as pessoas, em que nós vamos encontrar também os policiais, os bombeiros, os lixeiros, os porteiros, os motoristas de ônibus, o pessoal da saúde, obviamente. Então, essa primeira trincheira, né, que faz o contato entre o mundo são e o mundo doente, ele reclama porque numa outra experiência, eu volto a dizer, ele vê alguém colocar a máscara para chegar perto dele, e ele se sente mal, porque ele percebe que isso é como se dissesse que ele é um sujo, que ele é um pária, que ele é um leproso, né? Que ele é um agente, ele é um vetor de contaminação, um vetor da morte.
E ocorre que a máscara, ela tem um duplo sentido, né? Ela serve para que a gente se proteja, mas também que protejamos o outro. Mas de qualquer maneira, apesar das máscaras, apesar dessa nova urbanidade, nós estamos isolados. Nós queremos estar isolados e ao mesmo tempo há uma angústia, né? Porque a vida não pode ser o isolamento, nós precisamos do trabalho, né? A mais-valia do trabalho, né? As coisas só podem existir se houver o trabalho das pessoas. São elas, não as coisas físicas, mas são essas pessoas, ou somos nós, que fazemos a economia andar. De nada adianta o patrimônio acumulado, de nada adianta os estoques, de nada adianta as estruturas de comércio e de serviços, se não há alguém lá para vender, para servir, para fazer. E aí é óbvio que nós estamos vivendo isso em vários países no mundo e angústias variadas, porque as pessoas querem se proteger e ao mesmo tempo elas querem comer, né? A fome assusta, e assusta mais aqueles que nunca sentiram fome, assusta mais aqueles que nunca perceberam que poderiam ser miseráveis. O miserável, ele não tem esse dilema. O miserável sabe que não tem, né? O miserável precisa viver, ele precisa trabalhar, ele precisa pedir, ele precisa submeter-se, ajoelhar na frente de uma loja fechada, obrigado por não sei quem, a rezar por uma salvação. Nós estamos isolados em nós mesmos, porque particularmente no nosso país, em que há nitidamente um discurso do bem, um discurso econômico, e há um discurso de defesa do Estado de Direito, de defesa da proteção da democracia, e há um outro discurso daquele apavorado entre o tentar viver por conta da ameaça do vírus e o tentar não morrer para que se possa saciar a fome. Mas eu volto, me perdoem esse texto muito confuso, talvez, mas eu estou muito preocupado com o fato de que esse bombardeio de notícias, de fatos, de posições, esse bombardeio acontece num país onde o governo central parece desprezar e desconhecer o conceito da dor. E é por isso que eu não posso ficar calado mais, no sentido de que, embora pessoa com 60 anos, já no chamado grupo de risco, já aposentado, com a minha tarefa social realizada, com os filhos criados, com os filhos educados, eu acho que eu ainda tenho alguma coisa a dizer. Tá? E essa noção de que eu preciso dizer algo, ela veio crescendo num processo de consciencialização, nas conversas, via Twitter, via Facebook, nas postagens, nas várias noites com insônia que
Já são tantas, desde que a gente começou a quarentena. Não é uma quarentena, mas assim, processo de quarentena, enfim. Até o momento em que eu finalmente comecei a escrever algumas coisas, né? E aí ontem um órgão de cultura me contatou para colaborar num projeto, né? E eu conversei longamente por telefone, e comecei a racionalizar a conversa que eu tive, né, com aquilo que tem sido o meu estar no mundo enquanto pesquisador. Um pesquisador que, num determinado momento de vida, para purgar um luto de minha mãe, eu decidi estudar a morte e as representações da morte na literatura, nas artes. E o fato é que eu não tenho como deixar todas essas referências de lado e simplesmente não dizer, porque também eu não sei, não é um fatalismo, né? Mas em algum momento eu não vou poder mais dizer alguma coisa. Não sei se daqui a alguns dias, não sei daqui a alguns anos, não é o fato. Mas essa pandemia me provoca a necessidade de dizer alguma coisa. E em função dessa conversa que eu tive ontem, eu acredito que nós não temos ainda um luto coletivo. Nós temos os lutos familiares, mas ainda não nos caiu a ficha de pensarmos num processo de luto, numa tarefa ou num trabalho de luto. E nem mesmo porque a gente vê alguns indivíduos aí que ficaram famosos, né, dizendo que quem morrer, que morra, né? 5 ou 7 mil mortes não farão diferença. E cada morte é morte de todos nós. Eu vi um vídeo de alguém que dizia: como que eu posso estar fechado se o Dia das Mães é o segundo melhor momento comercial do ano? E vontade de dizer para essa pessoa: infeliz dia da mãe morta, infeliz dia das mães dos mortos. Quer dizer, nós ainda estamos num processo não é de luto, mas de uma raiva, tá? De uma angústia diante do que está acontecendo. Alguns apresentam soluções milagrosas, dizendo: olha, vão trabalhar porque eu tenho uma solução. Tome aqui esse remédio, tome esse elixir, tome aqui a salvação do mundo. E eu fico pensando, né? Quem lhes deu o direito de tratar a morte de cada um de nós dessa forma? E aí, enquanto, voltando ao que eu fiz nesses últimos 20 anos, estudei particularmente um tipo de poema chamado elegia. Eu acho que nós ainda não estamos no processo da elegia, porque ela vem, né, é um poema que vem para nos dar uma consolação. Ela vem para fazer uma memória de um passado que perdemos. Não é um passado que melhor,
de um passado em que perdemos. Em que perdemos aquilo que nos era mais caro, que é a nossa dignidade. A dignidade de morrermos no tempo certo. Quando é a nossa hora. É assustador pensar nessa catástrofe. Nesse instante em que nós não podemos ainda olhar, e eu vou fazer um outro vídeo depois sobre isso, e olhar para o nosso morto, olhar para nós mesmos enquanto mortos. Aqui vem aquela expressão bíblica, né, que os mortos enterrem seus mortos, e nós todos hoje, eu penso que estamos mortos a enterrar os nossos mortos, porque não sabemos quem conseguirá estar vivo lá na frente. Então, retomando a coisa da elegia, ela serve no momento em que eu posso olhar para esse passado, lamentar a ausência, mas acreditar que, não como os gregos que pensavam numa vida cíclica, né? E quando eu falo os gregos, não os gregos de hoje, mas os gregos enquanto berço da civilização ocidental, em que eles pensavam numa coisa cíclica, em que não tem problema, né? Nós fazemos parte de um processo, nós somos uma engrenagem tranquila, e haverá um bom destino, nós chegaremos ao nosso rio, faremos a nossa travessia, que aliás é o final do texto, né? De Riobal, travessia. Mas enfim, a elegia é o momento em quando a gente olha e diz: o futuro será melhor. E nós ainda não temos condição de dizer isso. Ontem foi um dia muito difícil. Foi quando eu me dei finalmente conta de que nós estamos completa e profundamente órfãos. 2 dias ou 3 dias antes, o governo publica um texto alterando algo que era essencial, né, na universidade, que é a iniciação científica, dizendo: só pode haver iniciação científica se ela estiver vinculada ao desenvolvimento de uma tecnologia. Eu não sei que ódio há nesse governo. Eu não sei que raiva há nesse grupo. Eu não vou dizer mais da minha repulsa a essa atitude. Mas o fato é que esse governo proibiu, o termo é esse, proibiu a pesquisa em humanidades, em letras, em linguística, nas artes. E ao negar as ciências humanas e a cultura, essa cultura de produção, produção do ócio, ou de conhecimento da potencialidade das línguas, da efetividade da expressão, ele joga fora também uma outra coisa. Quando ele insiste na tecnologia, ele esquece que todas essas perquisições, essas vontades de conhecimento e de explicação do mundo, na filosofia, na ciência política, na sociologia,
na antropologia, na história, no direito. Ele joga fora a pesquisa básica. E aí, junto de nós, estão os matemáticos, os físicos, os químicos, os biólogos, todos aqueles que querem conhecer o mundo para explicá-lo. E aí eu fico pensando, que projeto de nação é essa? Que nação é essa? Que país é este? Que projeto vem a se efetivar, onde prevalece só o interesse econômico, onde prevalece a noção daquela pessoa lá no protesto em Brasília dos enfermeiros, que fala o seu saláriozinho. Enfim, talvez eu esteja me perdendo aqui e ali. E eu quero chegar ao ponto fundamental dessa minha longa fala. Nós tivemos ontem 2 mortes. E essas mortes mostraram que o vazio é muito maior do que a gente podia imaginar. O poeta musical, que era médico, mas larga a medicina para fazer arte, ele só vai encontrar, ou só foi encontrar um hospital porque a sociedade se movimentou. Porque os amigos, os anônimos, um hospital universitário, que é mantido com dinheiro público, não? É que encontrou lugar para ele. Um ator palhaço da nossa infância. E quando eu digo palhaço, é no maior respeito possível. Ele não aguentou. Se suicidou. Mas antes, ele escreveu uma carta. E ele termina essa carta dizendo para que nós cuidemos das crianças de hoje. Os 85 anos de vida dele pareciam a ele não terem servido para coisa alguma. Mas não é só isso, gente. Eu peguei uma notícia do Jornal de Brasília que diz que a carta será investigada. É como se a gente estivesse voltando ao momento em que o Estado tem que dizer o que é verdade. A um Estado policial. E aí eu penso no Herzog, né? Que diz, foi assim. Não foi. E agora esse Estado policial, ele pretende dizer se a carta é verdadeira. É como se esse Estado dissesse, nós não aceitamos as verdades dessa carta. E a pessoa que deveria nos representar, porque eu nem falo daquele indivíduo que está no Ministério da Educação, mas a pessoa que deveria nos representar, que deveria ter a sensibilidade, a secretária de Cultura, a atriz Regina Duarte, ela já silente nas mortes do Rubem Fonseca e do Luiz Alfredo Garcia Rossi, ela permaneceu
isolada, social e politicamente, permaneceu calada. Esse Estado nega todas as mortes, duvida das mortes. E aí é por isso que eu vou tratar da morte do Flávio Miguel. Porque é uma morte diferente, é um suicídio, não é uma morte do Covid-19. E aí eu chamei de uma morte fechada, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um livrinho chamado Deus Selvagem, do Álvares, ou A. Álvares, que trata do suicídio. E ele coloca no capítulo 3, no segundo parágrafo, ele diz o seguinte: antes de mais nada, o suicídio é um mundo fechado, que tem uma lógica própria e irresistível. Isso não quer dizer que as pessoas cometam suicídio como faziam os estoicos, fria e deliberadamente, como uma opção racional, escolhida entre outras alternativas racionais. E aí eu vou pular um pouquinho para chegar na página 128, em que ele diz o seguinte: a lógica do suicídio é diferente. É como a lógica incontestável de um pesadelo, ou como aquela fantasia típica da ficção científica de ser subitamente projetado para outra dimensão. Tudo faz sentido e tudo funciona segundo leis próprias e rígidas, mas ao mesmo tempo tudo parece diferente, distorcido de cabeça para baixo. Uma vez que decide por fim a própria vida, a pessoa entra num mundo incomunicável, inexpugnável e totalmente convincente, onde todo detalhe se encaixa e cada pequeno incidente só faz reforçar a decisão que ela já tomou. E Flávio Miliaccio tomou essa decisão de dizer não dá mais. E aí, porque obviamente eu não posso deixar de lado o texto literário, que é a minha razão profissional, eu vou a um texto de um dos escritores mais áridos da literatura brasileira. E quando eu falo árido, é no sentido espartano, comedido, pontiagudo, da mesma maneira que a gente encontra a palavra precisa, João Cabral de Melo Neto. Nesse outro nordestino, Graciliano Ramos, no romance São Bernardo, a gente vai encontrar um suicídio no capítulo 31. Quando Madalena, vocês vão se lembrar, ela pergunta um tanto séria, meio de brincadeira, leia aqui o texto. Ela diz: se eu morrer de repente. E aí Paulo Honório, inquieto, diz:
Que história é essa, mulher? Lembrança fora de propósito. Ela: por que não? Quem sabe qual há de ser o meu fim se eu morrer de repente? O marido: acabe com isso, criatura. Para que falar nessas coisas? Ela: ofereça os meus vestidos à família de mestre Caetano e a Rosa. Distribuou os livros com seu Ribeiro, o Padilha e o Gondim. Eu vou seguir um pouco mais, vocês podem ler se quiser. Para chegar ao final do capítulo, em que Paulo Honório narra: quando cheguei a casa, porque ele sai, vai fazer coisas, o sol já estava alto, o espinhaço ainda me doía. Que noite! Subindo os degraus da calçada, ouvi gritos horríveis lá dentro. Que diabo de chamego é este? Entrei apressado, atravessei o corredor do lado direito e no meu quarto dei com algumas pessoas soltando exclamações. Arredei-as e estaquei. Madalena estava estirada na cama, branca, de olhos vidrados, espuma nos cantos da boca. Aproximei-me, tomei-lhe as mãos duras e frias, toquei-lhe o coração, parado. No soalho havia mancha de líquido e cacos de vidro. Dona Glória, caída no tapete, soluçava, estrebuchando. A ama, com a criança nos braços, choramingava. Maria das Dores gemia. Comecei a friccionar as mãos de Madalena, tentando reanimá-la, e balbuciava: a Deus nada é impossível. Era uma frase ouvida no campo, dias antes, e que me voltava, oferecendo-me esperança absurda. Pôs um espelho diante da boca de Madalena, levantei-lhe as pálpebras e repetia maquinalmente: a Deus nada é impossível. Que desastre, senhor Paulo Honório, que irreparável desastre, murmurou o seu Ribeiro perto de mim. E Padilha, encolhido por detrás dele, num momento como este, a minha obrigação era vir. Agradecido, muito agradecido. Encaminhei-me ao escritório, levado pelo hábito, murmurando sempre: a Deus nada é impossível. Sobre a banca de Madalena estava o envelope de que ela me havia falado. Abri-o. Era uma carta extensa em que se despedia de mim. Lia, saltando pedaços e naturalmente compreendendo pela metade, porque topava a cada passo aqueles palavrões que a minha ignorância evita. Faltava uma página, exatamente a que eu trazia na carteira, entre faturas de cimento e orações contra baleitas que a Rosa, anos atrás, me havia oferecido. Graciliano Ramos, nessa personagem profundamente brutal, coloca na carteira as marcas econômicas, as faturas de cimento, o passado, a Rosa, anos atrás, me havia oferecido, e as proteções de esperança, as orações contra malignos.
Nós estamos hoje diante de uma maleita imensa e sem esperança. Fiquem bem.